Olá, turma, bem-vindos à aula desta semana. E hoje nós vamos dar continuidade aí ao tema sobre matrizes indígenas e africanas. Na aula anterior dessa semana, eu pedi para que vocês fizessem a leitura sobre a questão da teatral, né? Então, como se configura uma composição teatral, quais os processos para essa composição, né? Quais são os elementos, então, corpo cênico, figurino, cenário, esses elementos. E hoje nós vamos falar sobre as temáticas étnicas no teatro brasileiro. Bom, relembrando, o que é então, né, essa questão das temáticas dentro da composição teatral ou composição cênica? Então, a composição cênica é formada por vários elementos, na qual a gente tem cenografia, corpo de atores, o texto dramatúrgico, a temática do teatro, a temática da peça. Então, todo teatro, ele trabalha com isso, toda peça teatral tem esses elementos. Existem alguns grupos de teatro e de artistas que buscam, em suas composições teatrais, tratar de temas étnicos como uma forma de enaltecer as culturas indígenas e africanas. Ou seja, são grupos de teatro que focam em peças e em construir peças de teatro que tenham dentro dali do seu texto, ou dos seus atores, ou dos elementos cênicos, alguma referência ou que possam trazer esse assunto de uma forma teatral, artística, para ser discutido com o público. Então vamos começar falando sobre o TEM. TEM é a sigla de abreviação do Teatro Experimental do Negro. O TEM foi um grupo de teatro que foi criado no Rio de Janeiro em 1944. Esse teatro foi um projeto de Abadias Nascimento e a proposta dele era a valorização social do negro e da cultura afro-brasileira por meio da educação e da arte, além de dar um novo estilo dramatúrgico ao teatro brasileiro. Então, eles falavam de temas relacionados aos afrodescendentes, né, no cenário teatral brasileiro, e também contavam com um corpo de atores que, na sua maioria, eram atores negros. No TEM, a composição teatral, então, buscava assuntos que dessem visibilidade aos negros. O que significa dar visibilidade aos negros, né? Ele buscava dar protagonismo. Eles buscavam, né, nas palavras do Abdias Nascimento, a verdade cultural do Brasil. Então, algumas personalidades logo aderiram ao grupo, e não só isso, como também várias outras pessoas começaram a fazer parte. E o que é legal é que o corpo de atores era formado por pessoas simples, como operários, empregados domésticos, moradores de favela, pessoas modestas. Então, o grupo habilitou essas pessoas a enxergar criticamente os espaços destinados aos negros, né, dentro da sociedade, e trazer isso para dentro do espaço teatral. Então, os temas das peças tinham relação com questões étnicas, por exemplo. O primeiro espetáculo foi O Imperador Jones. Esse texto é de um autor chamado Eugene O'Neill. Esse autor, ele escreveu esse texto, né? Mas ele é do teatro estadunidense, né? Americano. E por que o grupo decidiu fazer justamente essa peça? Porque esse autor também era simpatizante com as causas negras, assim como ele era no país dele, também no Brasil. Porque não tinha peça dramática que refletisse a situação do negro no Brasil. E esse autor, ele fez esse texto fazendo essa reflexão. Então, o grupo decidiu
fazer essa peça para ali dar o pontapé inicial para o grupo. Às vezes pode parecer, eu nunca vi falar desse grupo. Sim, às vezes a gente nunca ouviu mesmo. Mas os atores que começaram nesse grupo teatral fazem história ou já fizeram história na televisão brasileira, sabia? Então, alguns atores ficaram conhecidos na nossa dramaturgia e eles saíram dos palcos do Teatro Experimental Negro. A atriz Ruth de Souza, essa da primeira imagem, foi uma das atrizes desse grupo e, graças a ele, ela conquistou seu espaço na televisão brasileira. Basicamente, a Ruth, ela foi a pioneira atriz negra na televisão brasileira. Além da Ruth, nós temos também outros 2 atores que vieram do TEM e ficaram famosos, como Haroldo Costa, da segunda imagem, e a Léa Garcia, já falecida, só uma das novelas em que ela interpretou o papel da Mazé, na novela Eta Mundo Bom, que está sendo até mesmo reprisada, também vieram dos palcos do Teatro Experimental do Negro. Ou seja, esse grupo promoveu esses atores e os tornou quem eles são hoje, ou quem eles foram, né? Conhecidos na dramaturgia. Deram espaço e permitiram que eles pudessem trazer a sua própria cultura e a sua própria maneira para outros espaços de arte. Mas não é só de questões étnicas africanas ou afrodescendentes que existe no teatro brasileiro. Nós também temos a questão indígena com a Andréa Duarte. A Andréa Duarte, ela é atriz, diretora, professora e curadora em produções artísticas. Ela já pesquisa há 20 anos o cruzamento entre teatro e os povos indígenas em uma perspectiva anticolonial. O que é isso? Ela tenta trazer para a gente essas questões sem essa visão da sociedade não indígena, né? Sem essa visão que nós temos, infelizmente, do indígena por conta do que é nos passado. Ou seja, as peças dela não falam ou retratam indígenas como seres que caçam, pescam e coletam. Não, ela traz questões reais aos palcos. Um de seus espetáculos, chamado Gavião de Duas Cabeças, a Andréa trouxe uma experiência que ela teve. Ela, por 5 anos, viveu entre os Camaiura, uma comunidade indígena, e ela vivenciou várias coisas. Além dela ser uma não indígena dentro de uma comunidade, ou seja, ter uma cultura completamente diferente, ela também aprendeu a ver através desse contato que ela teve como são os problemas dessa comunidade com relação à política, à economia, ao território, com relação à sua própria cultura. E aí ela pegou tudo isso que ela aprendeu e criou esse espetáculo. Essas referências não estão presentes somente no cenário, né? Mas também no figurino, nas expressões e no próprio texto. Veja a imagem. Ao fundo, nós temos os grafismos indígenas que foram usados, os grafismos Camaiura, para compor o próprio cenário da peça. Além disso, o próprio figurino que a atriz utiliza na peça faz referência à indumentária indígena, como a pintura corporal, as cores, os elementos de adorno, as máscaras. Então, ela trouxe tudo aquilo que ela aprendeu dentro da comunidade indígena para os palcos. Mas o objetivo dela não é só falar da experiência, mas sim enxergar um indígena. A atriz, ela traz no tema dessa peça questões relacionadas à colonização, à sociedade e às lutas indígenas. Como, por exemplo, ela fala nessa peça sobre a questão do território, como os indígenas cuidam do território e brigam pelo seu território, essa luta constante de território indígena. Dessa forma, ela consegue fazer com que as pessoas não indígenas passem a compreender a sociedade indígena
e os problemas que eles enfrentam, ou seja, permite a visibilidade. Certa vez, ela fez uma palestra para a Escola de Teatro de São Paulo e convidou um xamã Yanomami chamado Davi Kopenawa. E ela fez uma pergunta para ele, né? Ela perguntou para ele como que ele percebia o não indígena, no caso ela, né, por exemplo, realizando um espetáculo sobre o mundo indígena. E aí, esse xamã respondeu: acho que quando vocês, que não são índios, falam sobre a questão dos índios, vocês fazem com que as pessoas olhem para mim, enxerguem quem eu sou. Nós não somos diferentes, não. Somos a mesma pessoa. Branco, negro, índio, tudo igual. A verdade é que estamos lutando pela mesma coisa, pela nossa vida, nós. É isso que é importante. Ou seja, com essa fala, ressalta que é muito importante o trabalho que a Andrea faz de trazer, através de uma pessoa que não faz parte da comunidade indígena, assuntos que falam sobre indígena, porque é só dessa forma que as pessoas comuns, as pessoas que se acham melhores do que os indígenas, conseguem ver e consigam enxergar o quão importante os indígenas são para a sociedade e que eles são um povo com uma própria cultura e uma própria forma de ser. Bom, o teatro brasileiro, então, ele trabalha com as matrizes éticas de formas que não precisam ser somente contando folclore ou falando de tradições, mas também traz as questões que proporcionam o pensar sobre a cultura dos povos formadores da nossa cultura, da cultura brasileira. Bom, turminha, com isso, então, eu finalizo a aula dessa semana. Fiquem atentos às atividades, façam as revisões e anotações e nos vemos na próxima aula. Até mais!